Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos continuar fazendo o Centrifugal Fan. Eu vou fazer agora aqui o detalhamento 2D deste conjunto, que nós fizemos no vídeo passado. Então na internet aqui você tem no meu canal, faça o vídeo, faça as peças. Tem peça aqui para você baixar aqui na descrição do canal. O arquivo em PDF está aqui para você baixar e fazer. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou fazer aqui este detalhamento. Detalhamento 2D, desenho 2D, atendendo a muitos pedidos. Eu tenho aqui o desenho 2D feito. Eu tenho aqui o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Nós vamos fazer aqui a lista de materiais, os detalhes, com vista aqui de detalhes, o corte. Então vamos fazer aqui o 2D completo. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou aqui com o meu trabalho aberto do vídeo passado. Vamos ver aqui no PDF. Então eu tenho aqui um formato A2. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em New. Vou selecionar Metric. E vou selecionar aqui esta opção, o DIN IDW. Já vem com o formato padrão, padronizado na norma DIN. Vou dar criar. Então ele abre para mim aqui uma folha padrão A2. Está configurado aqui em Sheet. Ó. Então vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar aqui Edit Sheet. Então está aqui a folha e o formato que veio selecionado. É a configuração do Inventor. Eu posso aqui selecionar outro tamanho. Posso pegar aqui um A4 ó, e dar OK. Ele vai mudar aqui para A4. O formato que eu quiser eu posso selecionar aqui. Clicar aqui com o botão direito, clicar em Edit Sheet e selecionar o formato que eu quiser. Então vou voltar aqui para A2. A etiqueta está neste lado, ó, a legenda está ticado aqui. Está no formato Landscape. E vou dar OK. Então veio aqui, retornou aqui A2, ó, está aqui. Vou clicar aqui duas vezes na tela com o mouse, vai ajustar a tela. Eu vou vir aqui em Manage, Estilos Editor, vou dar um clique. Então eu vou entrar aqui no editor de estilos do Inventor e está aqui Defaultinho. Então aqui tem como está configurada a minha folha. Está no padrão DIN. Então eu tenho aqui a unidade está desta maneira, milímetro. A precisão está 2 casas. E eu vou desmarcar aqui para não mostrar o zero depois da vírgula. Então vou desmarcar o trailing zeros. Alternate Unit seria a outra unidade, polegadas. Display, como ele vai colocar a dimensão na folha. Está tudo aqui configurado. Você pode alterar aqui do jeito que você quiser e dar Save. Eu vou clicar aqui em texto. Então o texto aqui, eu vou mexer aqui nesta opção, ó, diâmetro. Ó. Então vou clicar aqui e vou selecionar que venha desta forma, na horizontal. A mesma coisa aqui o raio. Ó. Vou clicar aqui e vou colocar na horizontal. Vou vir aqui em tolerância. Também tem a aba de tolerância aqui. Você pode colocar aqui o que você quiser, ajustar. Opções. Então do jeito que vai ser as setas, as dimensões. E notas e leaders. Então aqui também eu vou clicar aqui, ó, e vou colocar na horizontal. Então está pré-configurado do jeito que eu quero usando o padrão DIN. Vou clicar aqui em Default Standard DIN. Vou dar sim para salvar as alterações que eu fiz. Então aqui estou gerenciando o padrão geral. Então aqui eu tenho as unidades, como é que vai ser mostrado. Está linear, é vírgula, ele usa a vírgula como referência. Eu posso mudar aqui para ponto se quiser. Vou clicar aqui em View Preferences. Ele está configurado aqui no primeiro ângulo, First Angle, primeiro diedro. E o modo como ele vai colocar o corte, quando eu fizer o corte ou a anotação do desenho. A vista do desenho e a escala. Está aqui. Tem outros estilos avaliados. Eu posso clicar aqui em mudar. Eu não vou mudar, vou deixar desse jeito. E mais opções aqui para mudar. O que eu posso fazer aqui é mudar a Shura aqui e colocar 32 aqui, ó, ANSI 32. Então vou clicar aqui em outro e vou selecionar aqui 32, ó, que é a Shura dupla, e vou dar OK. Então o padrão vou deixar aqui 32. Então vai ficar desta maneira.
quando eu fizer um corte. Então vou clicar aqui Save e fechar. E vou voltar para o desenho. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou clicar em Place Views. Eu estou com o mancal aberto. Vou voltar aqui para o desenho. Vou clicar aqui em Base, que vai ser o primeiro desenho, a primeira vista. Então vem desta maneira, ó. E está pronto para colocar a outra vista do lado onde eu quiser, ó. Então aqui eu posso ajustar a minha vista. Então vou clicar aqui para girar, ó. E vou clicar no cubo para girar a vista que eu quiser, do modo que eu quiser, ó. Enquanto eu não dar aqui um clique na tela, não vou sair do ajuste. Então vou clicar aqui para aparecer de cima, a vista front. E está aqui na escala 1:5, eu posso alterar a escala que eu quiser. Está aqui configurado para mostrar com Hidden Line Remove, então não vai aparecer linha tracejada. Eu vou dar OK. Então ele colocou o desenho na tela neste local, ó. Então vamos clicar aqui para ajustar o zoom da folha. Eu vou clicar aqui no desenho, vou vir aqui na aba, no tracejado, clicar e arrastar para o lado que eu quiser. Então está colocada a primeira vista, ó. Eu vou clicar novamente e arrastar um pouco para baixo. Quando eu coloco a primeira vista, ele já coloca o nome aqui da peça, ó. Já veio aqui. Então eu vou salvar, ele vai colocar o nome na folha. Então vou dar um Save. O nome está aqui, que é o nome da peça que nós selecionamos, a primeira peça. Eu vou dar salvar. Então está aqui, ó, ele coloca o nome da peça na legenda. Vou salvar novamente. Eu vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui para apagar a vista, ó, Delete. E dar OK. Então vou colocar novamente a vista. Eu vou clicar em Base. Então aqui está selecionado o conjunto que nós temos aberto, ó. Eu posso vir aqui e selecionar outra peça que eu quiser, ó. Posso pegar qualquer peça no lugar daquele conjunto. Eu vou cancelar aqui. Então ele vem para a tela desta maneira. Eu vou girar aqui novamente. Então ficou a vista deste jeito. Eu vou clicar aqui e levar aqui para cá, ó. A escala está 1:5. Se eu quiser selecionar outra escala é só clicar, ele já muda direto, ó. Então vou deixar aqui 1:5. O modo de apresentação está Hidden Line, não mostra a linha tracejada. E eu tenho aqui o Display Options. Então posso aqui mostrar rosca, deixar marcado para mostrar rosca nesta vista, os ângulos de tangência e a interferência, os cantos que tem interferência. Então curvas ele vai mostrar. Então vou deixar desta maneira, vou dar OK. Então ele colocou a vista, ó. Eu vou colocar aqui novamente a vista como base, ó, e vou clicar aqui do lado só para mostrar, ó. Então se eu clicar aqui e continuar clicando antes de dar OK, ó, eu vou colocando as outras vistas, ó. Aonde eu levar, ó. Se eu levar aqui meio inclinado, ó, vai ser uma vista 3D. Então eu posso ficar clicando aqui quantas vezes eu quiser. Do jeito que eu quiser. Se eu mudar aqui a vista, vai mudar as outras vistas, ó. Então eu controlo aqui pelo cubo, ó. Então ele está seguindo a primeira vista aqui. Então vou cancelar. Eu coloquei uma vista. Eu vou fazer um corte nesta vista, deixar igual ao PDF. Então desta maneira aqui, vamos aumentar um pouco. Então vou fazer um corte aqui AA, na vista de cima, e rebater aqui deste lado. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em Place Views in Section. Eu vou aproximar aqui da vista. Vou clicar na vista para selecionar. Eu aproximo aqui do centro, ó, do meio da linha, ele pega o meio da linha, ó. Ele pega como referência, ó. Eu posso vir aqui e pegar aqui em cima, ó, aonde eu quiser passar o corte, ó. Então estou referenciando no centro do parafuso, ó. Ou aqui em cima também, ó. Então eu pego e saio, sai a linha pontilhada, ó. Então vou voltar aqui no eixo. Eu vou clicar, vou passar o mouse, sair com a linha pontilhada e dar um clique aqui. E vou trazer a linha de corte até este lado, ó, e dar outro clique. Vou clicar com o botão direito, vou dar Continue. E vou projetar a vista aqui em cima. Então ele está me dando a caixa, o jeito que eu quero arrumar a vista. Então está corte A, está 1:5. Vou clicar aqui e colocar a vista. Então está colocada a vista em corte. Eu vou pegar o mouse aqui e rolar o rolete para aproximar da vista, ó. Então é só girar o rolete, eu aproximo ou afasto a vista. Eu vou clicar aqui na Shura, ó, clicar com o botão direito
e vou editar a achura. Então vou mudar aqui para ANSI 32, vou colocar aqui o ângulo de 45 e vou aumentar um pouco aqui a achura, vou colocar aqui 1,5 e vou dar OK. Então minha achura está deste jeito, a peça está deste jeito. Lembrando que o eixo não é para cortar, mas tudo bem, serve de ilustração. Então eu tenho o corte da vista, eu tenho a linha de corte, eu vou clicar aqui e puxar um pouco, ó. Então eu vou clicar e puxar um pouco para cá, para sair de cima do desenho, do mesmo modo deste lado. Ó. Eu vou clicar aqui na extremidade e puxar para cá. Mais um pouco. Então saiu de cima da linha, do desenho, a linha forte. Eu posso clicar aqui no A e levar onde eu quiser. Ó. Ajustar melhor se for preciso. Eu vou clicar aqui na linha de corte com o botão direito e vou desmarcar aqui Show Entire Line. Então ele não mostra a linha de corte inteira, só mostra a extremidade, no padrão DIN. Eu posso vir aqui e colocar uma linha de centro, então vou clicar aqui em Annotate, vou colocar aqui, vou clicar nesta opção, ó, Centerline Bisector, vou clicar no eixo aqui, nesta linha do eixo, e vou clicar nesta linha do eixo. Então ele coloca uma linha de centro para mim. Eu vou aproximar, eu vou dar ESC para sair da opção, eu vou clicar na linha de centro, vou pegar a extremidade, clicar e arrastar até aqui. Do mesmo modo deste lado, ó. Vou clicar na extremidade e vou arrastar até aqui e soltar. Então está ajustada a minha linha de centro. Eu vou continuar aqui e vou projetar a outra vista. Ó. Então vou clicar aqui em Place View, vou clicar aqui em Project, vou clicar nesta vista e vou clicar deste lado aqui para colocar a vista. Ó. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em Criar. Então está colocada a vista. Da mesma maneira, ó, eu posso colocar uma vista 3D. Ó. Então vou clicar em Project, eu vou clicar nesta vista e vou passar aqui deste lado. Ó. Então vou dar um clique aqui. Ó. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em Criar. Como eu puxei a vista de corte, ó, vai vir uma vista de corte 3D. Então vou apagar aqui, clicar e clicar em Delete, dar OK. Eu posso abrir aqui também o Base e trazer a vista deste jeito e arrumar aqui para o 3D. Ó. Então vou girar a vista, vou deixar desta maneira, ó, girar aqui para cima e vou clicar aqui no canto para mostrar o 3D. Ó. Então está desta maneira e vou dar OK. E clicar aqui e posicionar onde eu achar melhor para colocar a vista. Eu vou clicar na vista com o botão direito, vou clicar em Edit View. Vou selecionar aqui esta opção, ó. Então estou em componente, vou clicar aqui, ó, e dar OK. Então ele vai mostrar para mim o sombreado, ó, a vista renderizada. Vou clicar duas vezes na tela para ajustar. Vou continuar aqui, ó. Eu vou fazer aqui, tirar aqui o eixo do corte, ó, que não é o correto. Então vou clicar neste desenho. Eu não vejo ele na lista, eu vou clicar com o botão direito. E vou clicar aqui em Find in Browser. Então agora eu consigo localizar esta vista. Vou clicar aqui na seta. Vou passar o mouse aqui. A vista do corte é esta daqui, ó, na árvore. Então vou clicar em expandir. Eu vou vir aqui no eixo, ó, ele seleciona na tela. Ó, eu passo o mouse, clico com o botão direito. Vou clicar aqui em Section Participation. E vou clicar em None para tirar da seleção de corte. Então o eixo agora fica inteiro, ó, fica sem corte. É o que eu preciso. Ó. Então vou clicar em Annotate, vou clicar aqui em Centerline Bisector, vou clicar no eixo aqui na linha, vou clicar nesta linha. Vou dar ESC, sair do Bisector, vou clicar aqui na linha, ou passar o mouse e pegar. Ó. Passar o mouse aqui, pegar e arrastar. Vou clicar aqui para ajustar o zoom. E vou salvar o meu trabalho até este momento. Vamos ver no PDF. Então aqui eu vou deixar deste jeito, ó, vou cotar, colocar as linhas de centro e arrumar esta achura aqui. Ó. Então vamos voltar para o invento. Então vou aproximar minha vista. Eu vou passar o mouse aqui no nome, ó, na legenda, vou clicar e arrastar aqui para baixo. Ó. Eu vou clicar aqui em Bisector, Centerline. Vou vir aqui aproximar do parafuso, ó, vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha. Então ele colocou a linha de centro para mim, do mesmo modo aqui deste outro. Ó. Vou clicar nesta linha, clicar nesta linha. Então está colocada a linha de centro. Eu vou apertar ESC aqui para sair daqui, ó, uma vez, duas vezes.
vou clicar na linha de centro, vou clicar aqui e arrastar até em cima. Do mesmo modo desta outra, ó. Eu vou passar o mouse aqui, clicar na extremidade e levar até em cima. Então está posicionada a linha de centro. Eu vou clicar aqui em Annotate, vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui nesta face do eixo e vou clicar aqui na linha de centro. Pode ser na linha, na extremidade, tanto faz. E vou clicar aqui embaixo. Então está colocada a primeira cota. Está configurada com o padrão DIN. Vou continuar aqui, vou clicar nesta extremidade. Vou clicar nessa extremidade. Se eu chegar aqui, ó, ele prende, né? Se eu ficar próximo, ele prende com outra linha. Então é só clicar, ó. Ou então passar aqui também, ó. Pode ser, ó, e voltar. Então vou dar um clique, está alinhado. Vou continuar aqui deste lado, ó. Vou clicar na linha de centro e vou clicar aqui na face do eixo, ó. E vou clicar aqui embaixo. Então aproximei da linha, ele pega, ó, a linha, vou dar um clique. Eu vou clicar aqui nessa extremidade do eixo e vou clicar aqui nessa extremidade. E vou clicar aqui embaixo, ó. Então, de acordo com o que eu me afasto aqui, ele mostra uma linha pontilhada, que é o padrão do Inventor. Então vou abaixar mais um pouco e vou dar um clique. Vou apertar ESC para sair de dimensão 2 vezes. Vou passar o mouse no texto e vou clicar e arrastar um pouco mais para baixo. Vou aproximar da extremidade. Vou clicar em dimensão novamente. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado, ó. Então ele colocou o diâmetro de 38. Vou fazer o mesmo deste lado, ó. Vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui do lado. Vou afastar um pouco. Vou apertar ESC 2 vezes. Saiu de dimensão. Eu vou clicar na dimensão, ó, e arrastar para fora. Então posicionei. Vou clicar aqui na linha e levar onde eu quiser, ó. Se eu clicar no texto, eu estou movendo o texto, ó. Se eu clicar na linha, estou movendo a cota geral. Então posiciono onde eu quiser e solto. Do mesmo modo aqui, ó. Vou pegar o texto, vou clicar e arrastar. E posicionar aqui do lado. Vou dar um clique no vazio. Está colocado as cotas. O texto aqui da legenda, ó. Eu vou clicar aqui no vazio, apertar ESC. Então se eu vier aqui no desenho, ó, passar o mouse aqui, clicar com o botão direito, clicar Edit View. A legenda está aqui, ó, o label, ó. E a escala está aqui. E esta vista está amarrada nesta vista aqui, que ele chama de base, ó. Então tudo que eu fizer nesta vista reflete nesta vista, porque está amarrado aqui a representação. Do mesmo modo esta vista aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito, clicar Edit View, ela está amarrada nesta vista aqui, ó. Que vem nessa daqui também. Então tudo que eu fizer mudar nesta vista aparece nesta aqui também. Então aqui eu posso mudar a legenda aqui, ó, View 3 aqui, se eu quiser. Então vou fechar aqui Cancel. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar Edit View Label. Então ele abre a janela para formatar o texto. Então a representação que está aqui está deste jeito, ó. É o A aqui, o A de novo e a escala. Então eu posso clicar aqui em qualquer lugar. Vou levar aqui a barra para o início. E vou digitar aqui, ó, ligar o maiúsculo, digitar Section. E dar um espaço. E vou dar OK, ó. Então fica desta maneira, ó. Eu vou vir nesta vista. Vou clicar aqui em Centerline, aqui nesta opção, ó, Center Mark. Vou escolher aqui um diâmetro, ó, e vou dar um clique, ó. Então ele coloca a linha de centro, Center Mark. Vou apertar ESC, sair do Center Mark, vou passar o mouse, clicar na extremidade e levar. Passar o mouse, clicar aqui e levar. Aqui também, clicar e levar para cima. Aqui também, levar até embaixo. Vou clicar aqui no vazio. Vou clicar aqui em Centerline Bisector. Vou aproximar do parafuso e vou clicar aqui nesta linha e clicar nesta linha. Então está colocada a linha de centro. Do mesmo modo aqui, ó, vou clicar nesta linha, clicar nesta linha. Vou apertar ESC 2 vezes para sair do Centerline. Vou passar o mouse aqui na Centerline, pegar a extremidade, dar um clique e levar para cima. Vou clicar aqui e levar um pouco para cima. Vou vir aqui, clicar aqui no vazio, ó, para aparecer aqui, ó, o menuzinho. Vou clicar aqui no Zoom para ajustar, ó, Zoom All. Então ajustou a minha folha. Vou aproximar aqui da vista novamente, ó, com o rolete. Vamos ver no PDF. Então vou colocar essas dimensões, ó. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Dimensão. Eu vou clicar nesta linha e dar um clique aqui embaixo. Então está colocada a dimensão. Vou clicar nesta linha,
e vou clicar aqui na linha de centro e clicar aqui do lado. Eu vou clicar nesta linha e vou clicar aqui em cima, pegando aqui, ó, vou passar o mouse, ó, pegar o quadrante aqui do arco, ó, vou dar um clique, ó, e vou sair do lado e colocar a cota aqui do lado, dar um clique. Então está cotado aqui, vamos ver o PDF, está deste jeito. Ó. Vamos fazer agora nesta vista aqui, colocar a cota e colocar essa dimensão de 2. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui para ajustar o Zoom All. Vou aproximar aqui desta vista, vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. Ó. Vou aproximar aqui da arruela. Ó. Então aqui eu não tenho espaçamento de 2. Eu vou voltar no conjunto que está aberto. Vou vir aqui na arruela que nós colocamos. Ó. Vou clicar aqui para girar deste lado. Então vou dar um clique na arruela para localizar na árvore. Vou clicar aqui na seta expandir. Vou clicar neste insert, ó, ele aparece aqui para colocar espaçamento. Ó. Então vou colocar 2 aqui e dar Enter. Ó. Então ele fez o espaçamento para mim. Ó. Vou clicar no vazio. Eu poderia clicar aqui com o botão direito e clicar aqui Edit. E entrar com o 2 aqui também. Ó. Vou dar OK. Então está colocado o afastamento. Vou clicar em Home. Vou clicar em Salvar. Vou voltar para o desenho. Então ele vai atualizar o desenho para mim, colocou o espaçamento, ó, vamos ver aqui em cima, ó, está desta maneira. Então vou vir aqui e vou colocar a cota de 2 aqui, ó, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar aqui na linha da arruela e clicar aqui embaixo. Ó. Vou aproximar, vou apertar ESC para sair de dimensão, vou clicar na cota e colocar aqui do lado. Vou clicar no vazio. Então está colocada a dimensão, vamos ver no PDF, ó. Então está deste jeito. Ó. Vou colocar as linhas de centro, vamos voltar. Então vou aproximar, vou clicar aqui em Center Mark e vou clicar no furo. Ó. Vou clicar neste furo, neste daqui, nesse também e nos outros. Vou aproximar aqui, vou clicar aqui na circunferência da arruela para colocar o Center Mark, aqui também. Vou clicar aqui na circunferência da arruela e vou clicar nessa circunferência. Então está colocada as linhas de centro. Ó. Posso vir aqui e colocar aqui na chaveta também. Ó. Estou em Center Mark. Vou clicar e colocar. Ó. Aqui também. Então é uma maneira simples de fazer o desenho. Tem outras maneiras. Vamos ver o básico. Então vou clicar aqui para ajustar o zoom, no Zoom All. Então ajustou a minha tela. Eu vou clicar em Save. Vou aproximar aqui com o rolete, ó, girar o rolete. Eu vou clicar aqui, passar o mouse, eu clicar com o botão direito na Ashura, clicar aqui Edit. Então vou mudar aqui para ANSI 32. Então vai ser as duas linhas, ó, deste jeito. Está 45. Eu vou aumentar a escala aqui um pouquinho. Vou colocar aqui 1.2, ó. 1,2, desculpa. Então está desta maneira, ó. Vou dar OK. Eu vou aproximar aqui do corte do mancal, vou clicar aqui com o botão direito e vou clicar Edit Ashura. Vou selecionar aqui 32, vou mudar aqui, arrumar para 135 e vou colocar aqui um pouco menos. Ó. Então vou colocar aqui 0,5. Então vai ficar desta maneira. Ó. Vou dar OK. Vou vir aqui neste outro mancal, vou passar o mouse aqui na linha, em cima da linha, dar um clique com o botão direito, clicar Edit. Vou selecionar aqui 135. Vou mudar aqui para ANSI 32. Se não estiver aqui a opção que você quer, você pode clicar aqui em Outer e selecionar aqui a Ashura que você quer. Ó. Então é só marcar aqui o que você quiser. Ó. Então 37 que é cruzado. Vamos voltar lá para o Inventor. Ó. Então poderia selecionar aqui o ANSI 37, ó, que é cruzado. Ó. E colocar aqui o valor que eu quiser. Então se eu diminuir 0,5, vai ficar desta maneira. Eu vou clicar aqui para aceitar. Vou colocar aqui 0,2. Então vai diminuindo o tamanho. Ó. Vou dar OK. Então posso mudar a Ashura do jeito que eu quiser. Ó. Então vou clicar aqui com o botão direito. Clicar Edit. Vou voltar aqui para 32. E vou voltar aqui para 0,5. E dar OK. Então está desta maneira a minha peça. Ó. Vou vir aqui na arruela que está cortada. Ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou clicar Edit, vou mudar para 32, vou colocar aqui 135 e vou mudar aqui para 0,5 e vou dar OK.
Então aqui tem vista que mostra a arruela cortada ou não. Como essa é uma arruela especial, eu tenho aqui a arruela de pressão que não está cortada. Então está desta maneira, eu vou deixar desta maneira. Então está feito aqui, arrumado à vista. Ó. Eu vou clicar aqui para ajustar o zoom out e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então esta vista aqui 3D, ó, eu vou arrumar lá no desenho. Vamos voltar lá. Ó. Então está invertida aqui, eu vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar Edit View. E vou girar o cubo aqui, ó, clicar neste canto. Ó. Então agora está de acordo com o PDF. Ó. Está desta maneira, só que a arruela está para trás. Ó. Vamos voltar. Então vou clicar aqui e continuar girando. Mais uma, mais uma. Agora a arruela foi para a posição que eu quero. Vou dar OK. Vou clicar aqui, passar o mouse, ó, aparece a linha tracejada. Vou clicar e mover um pouquinho para onde eu quero. Ó. Vou soltar aqui. Vou clicar no vazio e vou salvar. Vamos ver no PDF. Então agora aqui para colocar aqui o balão ou a lista, tanto faz a ordem, eu vou colocar primeiro a lista. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Annotate. Vou selecionar aqui Part List, vou dar um clique. Ele abre a janela de Part List e pede para mim selecionar a vista, ó, selecionar um documento. Ó. Então vou selecionar o desenho na tela, ó, vou dar um clique nesta vista. Ó, e vou dar OK. Então ele dá uma mensagem aqui que o boom está desligado, desabilitado, vou dar OK. Então eu venho com a lista na tela, ó, está aqui, ó, e vou clicar aqui no canto. Ó, passar o mouse, vamos aproximar aqui um pouco. Ó. Então ele vem aqui, ele tem um magnético aqui que ele prende no canto. Ó. Só passar aqui e vou dar um clique e soltar. Então ele colocou a lista para mim das peças. Ó. Então está desta maneira a minha lista. Ó. Está configurado desta maneira. Ó. O item, quantidade, o número da peça e a descrição da peça. Eu posso vir aqui na tela, ó, clicar em Balloon, dar um clique. Clicar aqui na peça que eu quero colocar o balão. Ó, e puxar e dar outro clique. Ó. E clicar com o botão direito e dar Continue. Então eu coloquei o balão na peça. Ó. Só que o número aqui está alterado, né, a ordem. Eu posso clicar no eixo, continuar colocando o balão, vir aqui, passar aqui para pegar a referência e dar um clique para ficar alinhado. Ó. E clicar com o botão direito e clicar Continue. Então é desta maneira que eu vou colocar os balões. Uma maneira simples, né? Eu tenho outras maneiras aqui, ó, clicar na seta, eu posso clicar Auto Balloon. Então, por enquanto, vamos ficar assim. Eu vou clicar aqui, apertar ESC. Vamos voltar para a lista. Então, a lista está configurada desta maneira. Ela segue aqui, vamos voltar no conjunto do Mancal. Então, no conjunto do Mancal, na aba Assembly, eu tenho aqui Bill of Materials, que é a lista de materiais. Então, vou dar um clique aqui, ó. Aqui é um tutorial resumido, né? Então, vamos ver só o que interessa. Então, vou clicar aqui na guia Structure. E está desta maneira, ó. Ele pode estar desligado aqui. Se for o caso de estar desligado, habilitado ou não, vai aparecer uma mensagem. Você clica com o botão direito e clica aqui para ligar, ó. Então, está Enable. Se eu desmarcar, ele vai fechar a guia, ó. Eu vou dar não. Então, está ligada a minha guia Structure. Do jeito que está colocado aqui a ordem, ó, do item. Do jeito que está colocado aqui, vou fechar aqui Done e vou voltar para o desenho. Então é a mesma ordem que está aqui, ó. Eu posso aqui também clicar aqui com o botão direito e posso ligar o Bill of Materials aqui também, ó. Não preciso ir para o conjunto. Então está aqui, ó, da mesma maneira. O desenho é o mesmo, só está associado com o conjunto. Eu estou no 2D, estou associado com os 3D. Então aqui eu posso mudar a ordem dos itens, ó, na aba Structure. Então eu posso clicar neste item aqui, ó, clicar, segurar e arrastar aqui para cima. Ó. Então ele ocupou o lugar deste item. Continua a numeração aqui, ó. Então para alterar a numeração, eu tenho que clicar nesta opção, ó, Renumber Itens. Então aqui começa no 1 e incremento de 1, vou dar OK. Então ele renomeou os itens. Ó. Então é desta maneira que eu controlo o que, vou dar Done, o que está aparecendo aqui nesta lista. Ó. Aqui ele renomeou, então está fora de ordem aqui também. Então aqui vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui Edit Part List. Ó. E vou clicar aqui também no AZ, vou selecionar aqui Sort by Item,
vai ser a primeira seleção que ele vai fazer, está ascendente, vou dar OK. Então ele arrumou aqui também os itens, ó, no desenho, vou dar OK. Então agora arrumou a ordem aqui também, está de acordo com o Bill of Materials. Então vou voltar aqui no desenho do conjunto, vou clicar aqui em Bill of Materials. Eu posso aqui mudar mais de um item, ó, então posso selecionar aqui o item, apertar Shift, selecionar mais um item, clicar aqui, segurar e arrastar os itens onde eu quero. Ó. Então estou mudando a ordem do item na lista. Vou acertar a numeração, vou dar aqui, vou passar para 1, ó, e vou dar OK. Então ele renomeou desta maneira. Eu vou clicar aqui no vazio, está desta maneira renomeado. Ó. Vamos dar aqui Done. Eu vou salvar o meu trabalho. Eu vou para o desenho. Então aqui também vai atualizar. Ó. Tem que atualizar a lista aqui também. Então vou clicar aqui na lista com o botão direito, clicar aqui Edit Part List. Vou clicar aqui para renomear o item, ó, e dar OK. Dar Aplicar e dar OK. Então está desta maneira. Ó. A lista está desta maneira. Vou clicar aqui para ajustar o zoom. Vamos voltar aqui para o mancal. Eu vou clicar aqui para desfazer essa última mudança. Ó. Voltar aqui mais um e mais um, até voltar na lista novamente. Vou clicar aqui no desenho de conjunto. Vou clicar em Bill of Materials. Então ele desfez aquela última alteração. Ó, de desfazer até voltar do jeito que estava. Então para ajustar aqui de acordo com o PDF, ó, se eu quiser deixar nesta ordem, eu vou ter que levar primeiro o DIN 6885 para cima, ó, o A10. Então vou voltar lá, ó, no conjunto, que estou na Bill Materials. Vou clicar aqui na chaveta, a 10 por 8 por 63, ó, vou clicar e levar aqui em cima. O segundo item é o Mancal Base, está aqui, ó. A chapa do Mancal, desculpe. Vou clicar aqui e vou levar aqui para cima. Ó. O terceiro item é o eixo, então vou clicar no eixo, vou clicar segurar e levar aqui no lugar do Mancal. Ó. Então está nesta ordem. Ó. O outro item é a chaveta, já está certo. O próximo item é o parafuso, ó. Então vou clicar no parafuso e levar aqui no lugar da arruela. Ó. Então a arruela veio para baixo, ó. Vou subir aqui com o rolete. O próximo item é a arruela lisa, está aqui. O próximo é a arruela de pressão, a porca. Eu tenho aqui a arruela especial, está aqui. E o parafuso, então está na ordem que eu quero. Então vou clicar aqui para renomear os itens, vou dar OK, vou dar Done, vou salvar o meu conjunto, vou para o desenho 2D, vou aproximar aqui. Eu posso aqui ficar em cima, clicar com o botão direito, clicar Edit Part List, ou eu posso clicar no vazio, clicar aqui duas vezes na lista, vai abrir também a Part List. Ó. Então vou renomear aqui os números. Ó. Então está aqui, vou colocar por item e vou dar OK. Então está de acordo com o Bill of Materials. Ó. Vou dar OK. Então arrumou a lista. Eu posso aqui clicar aqui nesta linha e diminuir aqui o tamanho. Ó. Posso clicar aqui e diminuir o tamanho, ajustar o tamanho. Aqui também, eu posso clicar e puxar para ajustar o tamanho. Aqui também. Então ficou tudo uma linha só. Falta aqui mais. Ó. Vamos aumentar um pouco mais aqui. Ó. Então está tudo uma linha só. Então vou afastar, vou clicar no vazio. Está desta maneira, está ajustada a minha lista. Vou clicar aqui em Zoom All e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver aqui no PDF. Ó. Então vou colocar aqui os balões aqui do jeito que está no PDF. Ó. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Annotate. Vou clicar em Balloon. Vou aproximar aqui a minha vista. Então vou clicar aqui na base, ó. E vou levar aqui o 2 aqui em cima. Vou passar aqui no 1, pegar o alinhamento e dar um clique aqui. Vou clicar com o botão direito, clicar em Continue. Vou clicar aqui no Mancal e vou passar aqui pegar o alinhamento. Ó, e clicar aqui do lado. Clicar com o botão direito, clicar em Continue. Vou clicar aqui nesta chaveta, passar o mouse aqui, pegar o alinhamento, dar um clique aqui, clicar com o botão direito, clicar em Continue. Do mesmo jeito eu vou fazer aqui com o parafuso. Ó. Então vou clicar aqui primeiro na ponta do parafuso e vou colocar aqui do lado. Ó. Dar um clique, clicar em Continue. Para colocar aqui mais balões, vamos ver no PDF. Ó. Então ele está desta maneira. Ó. Se eu voltar aqui do jeito que eu estou aqui em balão, ó, se eu selecionar a porca, vai sair outro balão. Ó.
Então vou dar ESC. Vou dar ESC novamente. Eu vou passar o mouse aqui no balão, ficar em cima, clicar com o botão direito e vou clicar aqui Attach Balloon. Então a primeira coisa que eu vou selecionar vai ser a arruela lisa. Ó. Vou dar um clique. Então aqui ele vai atachar um balão. Ó. Vai colocar um balão anexo. Ó. Vou dar um clique aqui. Eu quero colocar aqui na parte de baixo. Ó. Fico aqui, dou um clique. Vou vir em cima deste balão. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em Attach Balloon. Vou clicar aqui na arruela de pressão. Vou vir aqui, ele já jogou para baixo, ele continua seguindo a ordem. Vou clicar aqui no balão 8 com o botão direito, clicar em Attach Balloon e clicar aqui na porca sextavada. Então já está colocado, ó. Está de acordo com o PDF. Vou colocar aqui embaixo, ó, esses balões. Vamos voltar para o Inventor. Então vou aproximar aqui da vista. Vou clicar em Balloon. Vou clicar aqui na arruela especial e clicar aqui em cima. Vou clicar com o botão direito, clicar em Continue. Vou clicar aqui no parafuso e vou clicar aqui do lado. Ó. Clicar com o botão direito, clicar em Continue. Vou apertar ESC, sair do balão, vou clicar com o botão direito no balão, vou clicar Attach Balloon e vou clicar aqui na arruela de pressão. E posicionar aqui onde eu quero colocar. Ó. Só não consigo colocar deste lado. Ó. Vou clicar aqui e colocar. Então está aqui de acordo com o PDF. Ó. Está desta maneira. Vamos voltar aqui para o Inventor. Vou clicar aqui para ajustar o Zoom Out. Então aqui está feito o detalhamento aqui do conjunto. Colocados os balões, linha de centro, cotas e a tabela, ó, a lista de peças. Eu vou parar o vídeo neste momento, senão vai ficar um vídeo muito comprido. Eu volto aqui com a parte 2 deste vídeo. No próximo vídeo nós veremos como fazer aqui todo o desenho detalhado. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, esta curtida, esse compartilhamento é muito importante para mim. A inscrição também. Me ajudem. Obrigado. Até o próximo.